Olá a todos, eu sou Charlene, sou terapeuta. Hoje vim aqui no parque me sintonizar com a energia da Mãe Natureza, uma prática que eu amo muito. E estou aproveitando para compartilhar um pouquinho uma história, uma história de um atendimento, do qual uma vez eu fui fazer um atendimento e uma pessoa me perguntou por que eu não divulgava sobre não falava, toda vez que eu der uma explicação, eu me volto para mim e explico. Eu não pego e falo sobre este ou aquele que eu atendi. Eu tento buscar o exemplo que a pessoa precisa dentro de algum fato, da minha história, de alguma coisa que eu vivenciei para exemplificar. E essa pessoa perguntou: por que você não fala dos outros casos? Até parece que você não atende e a gente vê que você atende. E eu falei: porque eu sei, eu sou a melhor pessoa para falar de mim mesma. E eu falando das minhas histórias e podendo passar isso, eu não de forma que a gente não está expondo os outros seres, né? Até tem questões éticas de a gente não falar sobre os outros atendimentos. E ela se voltou para mim e falou assim: mas eu quero que você conte a minha história. Ela falou: meu atendimento foi muito profundo, muito lindo, e eu quero que você conte para as pessoas. Então combinamos que eu não falaria da onde é a pessoa, atendia de muitos lugares, né? E nem o nome, mas a história sim. Então hoje eu vou contar um pouquinho sobre atendimento da Maria, assim vou colocar o nome. É uma moça. Então a Maria, quando estava em Florianópolis, então aos domingos eu me colocava à disposição na praça. Eu morava em Santo Antônio de Lisboa, para quem conhece, tem uma pracinha lá, tem a Feira das Alfaias, e eu estava lá, bela e cigana, com o meu tarô, para ver quem vinha ser atendido ali. Como é tudo por sintonia, então eu atendia na praça, atendia também na minha casa e num espaço terapêutico. E assim as pessoas fluíam conforme a sintonia delas. E essa pessoa veio junto com a amiga. Quem viu naquele dia foi amiga. Na praça eu fazia apenas o tarô do autoconhecimento, então também um tarô um pouquinho, né, para a pessoa se conhecer. E em seguida, depois, passado alguns dias, a Maria entra em contato comigo e fala: eu quero ser atendida por você, e tenho preferência que seja na sua casa, né? Então ela foi até a minha casa, a gente fez a abertura em primeiro momento do tarot terapêutico para ela. Então foi vendo as questões que eram necessárias no momento dela. Tinha questões de trabalho, ela estava se organizando para uma viagem, sofria de uma ansiedade crônica e fora essa parte da ansiedade também questões de relacionamento, um ex-marido, uma filha, querendo ter novos romances que nunca davam certo. E a gente foi visualizando tudo isso e conversando com ela, principalmente questões de autoconhecimento, dela, como ela dizia, ela se atropelava em tudo. Então a gente solicitou que fosse, toda vez ela começasse a olhar para ela, mas com um olhar de terceiro. O que é esse olhar de terceiro? É quando você, eu falo que você vai sentar comendo pipoca e ver uma caixinha de televisão. Você visualiza aquela cena, aquilo que você quer entender,
como uma terceira pessoa, apesar de ser você. Se você quer analisar de uma forma mais fria, com um pouquinho menos de sentimento, porque quando as pessoas têm ansiedade, às vezes elas se atropelam, então na hora elas não param, não pensam, elas simplesmente se atropelam, não é mesmo? Então quando você quer analisar, eu quero, estamos falando de autoconhecimento aqui, autodesenvolvimento, quero saber onde é que eu estou errando, o que está acontecendo, onde não está fluindo. Então a gente auxilia com as ferramentas para que as pessoas consigam fazer isso. E foi passado exercício para ela. Foi muito bacana, porque depois disso ela retornou e falando que realmente a questão dela conseguir se olhar mais e analisar as situações estava fazendo como a gente dizia para ela: respira e não pira. Respira 1, 2, conta até 10 antes de tomar uma decisão. Para quê? Para baixar a ansiedade, não é mesmo? E ela conseguiu ir se acalmando. Tinha a viagem pela frente, né? Ela até viajou depois. Enfim, o primeiro atendimento foi feito, várias questões a gente trabalhou, né? De relacionamento também, de como melhorar o relacionamento com o ex-marido em prol da filha, né? E todas as liberações necessárias. Mas algum tempo depois, ela me ligou e falou que queria uma apometria. A gente já tinha conversado sobre apometria, eu gosto de todo o trabalho que eu faço, eu guardo algum tempo, falo para que a energia possa também fazer parte dela e a gente é nossa, né? Porque tudo tem que conversar, tem que fluir. Então a gente agendou e era uma questão de trabalho também que estava bem forte, questão do relacionamento com o ex-marido que era muito agressivo com ela. E a gente foi, quando eu fui fazer a abertura da apometria, foi à distância, ela não estava no mesmo local que eu, então, e como a energia, nós somos energia, a energia transcende, né, o espaço-tempo, transcende a matéria, não é mesmo? Não é matéria, foi feito à distância. E quando ela ficou, falei para ela se repousar, antes disso a gente fez uma ligação, fui conversando com ela, acalmando ela, dando as orientações, ela falou que ia ler um livro lá calmamente e fui fazer a abertura da apometria. Nessa abertura, logo que eu fiz, eu já vi uma senhora e um senhor. Acho que agora me vem à memória o senhorzinho, eu descrevi com calça daquelas sociais mais antigas, bolsa faca, camisa, a senhora com vestidinho, cabelinho até aqui, enfim, fui descrevendo a pessoa, o casal, e estavam ali o tempo inteiro junto naquela apometria. E quando eu fui fazer a abertura para ver qual era a necessidade daquele ser, porque quando alguém vai ser atendido, quando a Maria foi, né, para ser atendida, ela falou sobre o relacionamento, falou sobre as questões de trabalho, as angústias, a ansiedade, e tudo que ela sentia. Mas quando a gente vai fazer a abertura, a gente faz o desdobramento da pessoa e a gente enxerga, não é mesmo? Enxerga além. E eu fui fazer essa abertura e logo eu vi que o problema dela nessa vida iniciava em outra. Então a gente foi espaço-tempo, voltou até lá. E eu fui à França, visitei a França alguns anos atrás e
E eu vi o ex-marido dela e ela é uma bela mulher, uma voz linda, e o marido muito ciumento, que sempre brigava com ela e atacava ela na garganta. Atacou ela tanto, que ela ficou sem voz. Machucou ela, que ela perdeu a voz. Foi conversado com eles, aberto no sistema, eu falo que é uma mediação, numa conversa, foi liberado, explicado, né, para tratar do passado para o presente, não é mesmo? E quando a gente retornou, feita todas essas liberações, eu estou explicando bem a grosso modo, tá? Porque quando a gente faz uma apometria, a gente olha N variáveis, né? Muita coisa. Mas estou falando desse caso que foi algo que estava dando uma dificuldade nessa vida e que a gente fez um retorno lá para a França, passado muitos anos. E conversando depois com ela, no outro dia eu fiz de novo uma ligação e fui passar o relato do que foi tratado, né? E eu falei para ela, olha, acontecia isso, tal coisa, e fui falar para ela justamente disso, de que quando ele brigava com ela, ele pegava aqui a ponto de ela ter perdido a voz, né? Ela se emocionou, porque ela falou que nessa vida, quando ele brigava com ela, ele fazia a mesma coisa ainda brigava com ela. E que hoje nessa vida, ela trabalha justamente com os mudos, né? Que não pode falar, ela faz a Libras, e que era a verdadeira vocação dela. E que essa viagem ela estava indo, tocou tanto a alma dela, que a gente foi fazer liberação para que desse tudo certo, que ela estava indo, tá vendo o cantor aí, gente, passando. E que a liberação, justamente, que ela estava indo nessa viagem e ela foi para o colégio onde iniciou-se o estudo das Libras. Na França, gente, ela voltou para o local. Eu até me emociono aqui, porque quando eu fui falando para ela e ela dizendo que quando ela estava lá na França, ela começou a tirar fotos do local e ela tirava e mandava para mim, dizia, Charlene, é o lugar que eu já estive e que você viu. E aquele casal que eu descrevi no início, quando eu fui falar para ela do senhor com bolsa-faca, sentados, dois sentadinhos ao meu lado, numa classe, que eu falei da senhora, ela também se emocionou e falou que eram meus pais, mas que a mãe dela, eu falei que ela era mais fofinha, né, que era uma senhora mais encorpada. Ela falou, mas minha mãe não faleceu assim como você descreveu, mas me espera aqui uns minutinhos que eu tenho a foto. E ela mandou para mim a foto. É esses que você viu? E era eles. Estavam abençoando a filha, vieram para aquele momento ímpar de cura, abençoar ela, o caminho dela, o novo caminho dela. Então fica aqui esse relato. Talvez eu não tenha falado de tantas as particularidades, mas falei da história no geral, para vocês verem como coisas que às vezes estão interferindo hoje na nossa vida e a gente não entende porque não tem muita lógica. Às vezes nem sempre está no hoje, às vezes está no passado, né? A gente tem que verificar isso. Às vezes são
padrões de esse era uma outra vida, mas às vezes a gente vem repetindo coisas dos nossos ancestrais, não foi o caso dela. Então fica aqui esse lindo relato da apometria que a Maria pediu para que eu contasse. Meu muito obrigada e até uma próxima. E se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar.